o nosso coral da Igreja Presbiteriana de Brasília. Então nós vamos ouvir 2 senadores e logo depois essas belas jovens farão a sua apresentação. Em nome do deputado federal Vitório Galli, gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. E em nome do reverendo Roberto Brasileiro e do meu amigo Maurício Menezes, gostaria de cumprimentar todos os irmãos aqui presentes. Minha história com a Igreja Presbiteriana, ela vem muito distante, viu, o deputado Vitório Galli? Na década de 70, a minha família saiu do sertão de Caicó e veio para o Mato Grosso. E tem uma coisa interessante, que minha avó ela era católica, mas daquela de fazer calo no joelho, de tanto rezar. E também ela era ativista. Ela dizia que quando um crente passava perto que elas ficavam sabendo, fechava as portas para não ter o mínimo contato. Mas se nós viemos do Nordeste para cá, lógico, foi uma mudança muito grande, porque sai a família, minha avó teve 23 filhos, dos quais 12 acabaram morrendo devido à desnutrição infantil. E, enfim, não era privilégio. Ali a desnutrição infantil matava crianças a rodo mesmo. Mas, para encurtar a história, nós viemos morar na região, no interior do Mato Grosso, na região do Areia, e ali tinha um reverendo da Igreja Presbiteriana que andava num jipinho Willys. Os irmãos mais velhos da Igreja Presbiteriana sabem muito bem do que eu estou falando. Eram jipinhos azuis que os presbíteros e os reverendos usavam para evangelizar. E, na verdade, eles não faziam só a evangelização. Eles faziam uma parte do Estado que não chegava naquela época nesses rincões do Brasil. Aquele jipe, aliás, tinha que ser jipe por quê? Eram jipes traçados que só eles conseguiam ir naquelas estradas que muitas vezes era aberto a foice e que atolava, era uma luta. E ali eles pregavam o evangelho e também levavam a estrutura básica, às vezes injeção, essas coisas que na roça não tem. Minha família, como eu disse, morava na região do Areia, extremamente paupérrima, mas não tinha ali a Igreja Católica. E minha avó acabou um dia sendo convencida a ir na igrejinha da Baunilha, lá na região, no interior, na zona rural de Guiratinga, para assistir um culto. Bem, ela se converteu e desse trabalho do reverendo, hoje mais de 100 pessoas da minha família aceitaram o Evangelho. Mas tem uma coincidência, e já parto para o final, senhor presidente, muito interessante. O tempo se passou, eu vim para a cidade estudar, enfim, fiz faculdade, acabei chegando ao Senado, mas antes de assumir aqui, um amigo meu perguntando, falaram que eu era evangélico e tal, quando falou que era da Igreja Presbiteriana, ele falou, não, espera aí que eu vou ligar para um amigo meu. E ligou para o Maurício, lá em São Paulo. E o interessante é que o Maurício perguntou como é que eu tinha tido acesso, como eu tinha conhecido o Evangelho. Eu falei, olha, eu venho de pequeno. Fui lá na escolinha da igreja e comecei a contar. E falei para ele, olha, na região de Guiratinga, na década de 70, tinha um reverendo, o reverendo Amador. E eu vi que ele embargou a voz. É aí que eu fui descobrir, era pai dele. Então vocês vejam que coincidência, né? Uma história emocionante, porque depois ele ficou até pensando que o Rony, o nosso amigo em comum, que era o Rony Macho, teria contado para mim. Mas foi assim, uma total coincidência, e foi assim que eu acabei conhecendo o Maurício. Mas essa foi a história do meu primeiro contato com a Igreja Presbiteriana, contato da nossa família. E eu quis contar essa pequena história aqui, só para mostrar uma pequena parte do que é o trabalho da Igreja Presbiteriana e como ela revolucionou a minha família em particular. E como como fez isso com inúmeras pessoas por esse mundo afora. E concluindo, senhor presidente, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, obviamente que isso foi um trabalho de Deus, Deus está aqui,
mas que usou como instrumento o reverendo Amador para revolucionar minha família, para colocar na cabeça da minha família a importância da educação, que naquela época, com 9 anos, minha família acabou me mandando para a cidade para estudar. Mas se eu não tivesse estudado, não tivesse tido acesso à educação, não estaria aqui. Isso foi, com certeza, uma obra de Deus que eu só tenho a agradecer, e agradecer essa família presbiteriana, esse trabalho maravilhoso que faz, esses irmãos abnegados que saíram lá na década de 70, rasgando esse Brasil afora, enfrentando doenças, atoleiros, e essa é a gratidão que tem e o sentimento que eu tenho pelo povo presbiteriano. Parabéns à Igreja Presbiteriana, parabéns ao povo presbiteriano, parabéns, senador, deputado Vitório Galo e todos os deputados que fizeram essa homenagem. Convido a todos também que fizemos uma solicitação, mas no Senado a coisa um pouco morosa, para que a gente possa fazer e uma homenagem também, eu, senador Magro Malta, senador Marcelo Crivella, lá no Senado no próximo mês, e o deputado Vitório Galo também já está convidado, todos os deputados aqui. Muito obrigado. Muito bem, depois do senador